Normalmente a gente vê a hipnose sendo tratada com uma certa irreverência nos programas de televisão, né? Mas você sabia que ela pode ser uma técnica usada para tratar problemas psicológicos? Pois é, através do inconsciente do paciente ela pode ajudar a melhorar as questões que estão incomodando. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o meu convidado. Anderson, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Anderson, falei uma coisa certa, né? Às vezes a gente vê na televisão uma certa brincadeira com a hipnose, né? O pessoal quer ver alguém no palco fazendo brincadeira, mordendo cebola, né? Isso. Mas na verdade é uma coisa séria. Sim, a hipnose, ela começou com esse lado clínico, né? E com o passar do tempo, o pessoal começou a usar para o entretenimento, né? Cada um usa pro fim que lhe convém, né? Aham. E aí tem uma diferença, tem hipnose e tem regressão. Fazem parte da mesma coisa? Como é que é? Sim, uma é ferramenta da outra, né? A regressão é que você consegue voltar ali na tua memória, consegue voltar a lembranças de até o útero, você consegue relembrar, porque tudo fica registrado, né? Desde o momento em que você começa a existir ali com o feto, já começa a ser registrado no teu cérebro. Então, através da hipnose, que é uma concentração, você consegue voltar até ali. Então, para regressão, a gente usa a hipnose, né? Uhum. É uma ferramenta da outra. Certo, entendi. A hipnose é a forma como você faz essa regressão, Exatamente. Vai voltar, não só tratar as coisas que estão acontecendo na sua vida agora, mas pode voltar um pouquinho e descobrir outros problemas. Sim, exatamente. E aí, como é que a hipnose age? Em que parte do cérebro? Então, a hipnose, ela funciona da seguinte maneira. Quando você entra em transe, as tuas ondas cerebrais, elas caem. Que isso acontece a todo instante. Eu sempre costumo desmistificar para todo mundo que se você fica acordado 12 horas por dia, digamos que 8 horas você está em transe. São momentos em que o teu cérebro dá uma relaxada, entendeu? E aí entra informações diretas ou indiretas, sugestões, e aí começa as crenças. Eu sempre dou como exemplo, às vezes acontece, até é uma dúvida bem interessante, às vezes a criança, né, ela lá pequena, ela ouve tio, pai ou mãe dizer assim, ó, essa criança é ruim, ou é magra, ou é gorda porque puxou ciclano, fulano. E ela acaba acreditando naquilo, se torna uma realidade, e a partir daquele momento ela começa a agir daquela maneira. E toda vez que ela tem aquela atitude, ela tem como verdade, não, eu sou assim porque eu puxei a fulano, ciclano, e aquilo se torna uma realidade para ela. Já vi criança querendo fazer regime porque alguém falou, vai ficar gorda. Meu Deus, coitada da criança, né? E o nosso cérebro, ele é muito poderoso mesmo. Sempre dou como exemplo para as pessoas que vêm até a clínica, é a própria gravidez psicológica. A mulher, ela acredita de tal maneira em que ela está grávida, que ela pausa a menstruação, tem todos os sintomas de uma gravidez, começa o leite, enfim, o teu organismo, ela acredita, o teu organismo começa a ter as reações e se altera. E aí, com esses sintomas já aparecendo que realmente são da gravidez, ela acredita mais ainda. Exatamente, e aí vai reforçando, né? Vai reforçando. E aí, quando você está em transe, a gente consegue ressignificar muitas crenças que você tem, como que ela funciona. Um exemplo, você tem síndrome do pânico. A pessoa, toda vez que ela chega em determinado momento, ela já começa, né, vem até como se fosse uma ansiedade, ela começa a imaginar que ela vai sair na rua, e as pessoas vão olhar para ela já começa a sentir todos os sintomas do pânico. O que acontece na hipnose? Quando você entra em transe mais aprofundado, a gente vai a um momento muito feliz dela, em que ela se sente muito confortável. Um exemplo, muitas pessoas se sentem confortável e segura dentro do quarto, e aquilo é um sentimento. Então ela em transe, a gente ancora aquele sentimento nela, ela se sente confortável, confiante, e aí eu pulo para um momento em que ela está em pânico. Aí a gente sugestiona em que ela se sinta confortável, confiante e bem, como se estivesse dentro do quarto, entendeu? Porque ela em transe, ela começa a ressignificar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, e aí então ela consegue, quando for ter uma crise, um exemplo, a gente ancorou na mão dela, que ela aperta a mão, ela vai respirar fundo e ela vai conseguir ter aquele sentimento, tá segura dentro do quarto. Então quando ela já previne, tá começando os sintomas do pânico, ela segura a mão, ela já consegue sentir os mesmos sintomas, voltar para aquele estado de segurança e paz. Assim como o teu organismo consegue fazer você ter reações, né, ruins,
Quando você já começa a imaginar que você vai para o mercado ou que você vai entrar dentro do carro para dirigir, o teu organismo já começa a ter reações, tua mão começa a suar, começa a sentir já uma dor na barriga. Então, sim, é possível você também apertar a tua mão, respirar fundo e você consegue voltar para aquele instante de segurança. Então, diante disso que você falou, eu posso tratar também questões de estresse, ansiedade, sim, também podem ser tratadas com a hipnose? Sim, a hipnose, ela praticamente, eu posso dizer que não tem limites para que pode tratar. Depressão, estresse, ansiedade, a pessoa que é um esportista, né? Eu sempre costumo fazer uma dinâmica até na própria clínica, em que quando você acredita, o teu corpo consegue fazer além do que você acredita que é limite, né? Então, pessoas, microcirurgias, conseguem anestesiar. Tatuagem, hoje em dia o pessoal costuma fazer muita tatuagem, a gente consegue ela entrar num estado de transe e anestesiar totalmente ali, ela pode acordar, a tatuagem está pronta. E aí qualquer pessoa pode fazer a regressão, a hipnose, qualquer pessoa, ou existe alguma contraindicação? Contraindicação não tem especificamente, a contraindicação é o quê? É o profissional que vai fazer, porque quando você entra em transe, pode acontecer de... eu sugestionar para você voltar para um estado feliz e confortável em que você se sinta bem. Dependendo de como que está a tua situação emocional, se está passando por uma situação ruim, você pode voltar para aquele instante e desencadear, de repente, um trauma que está ali guardado. Então, se o profissional que está ali do outro lado te guiando, porque eu sempre digo, o hipnólogo, ele não hipnotiza ninguém. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A gente só é uma ferramenta em que vai te auxiliando. Certo. Então, se a pessoa que está ali do outro lado, o profissional, não tem uma base teórica, não tem uma estrutura para quando de repente aconteça de vir, ela não saber lidar com a situação, ela pode deixar pior do que você estava, né? Acontece muito com quem de repente vê em vídeos do YouTube, está aprendendo e coloca uma pessoa em transe e pode acontecer algo assim. Pegar alguém que aprendeu no YouTube aí também, né? Isso aí tá cheio, né? É verdade. Também é indicado para, de repente, tentar tratar vícios? Sim, sim. Tenho casos, pessoas que pararam de fumar, você consegue parar de fumar, né? O tabagismo, o álcool, porque da mesma maneira, porque assim, a gente consegue... Como é que é ativado isso? Porque a pessoa tem uma dependência química, né? Sim. Existe um processo. Eu sempre deixo claro que a hipnose, ela não é milagre, né? Ela não é uma cura, ela é uma ciência e um tratamento. Né? Então o que acontece? A pessoa coloca ela em transe, começa a trabalhar ali ela, e eu posso criar uma aversão ao cigarro, em que ela sinta ânsia de vômito, em que ela perca totalmente a vontade, que o cigarro para ela vai de um significado de 10 a 0, né? Então ela já sai do consultório que não consegue pegar o cigarro na mão. Ah, isso é bom, hein? E a partir desse momento começa um tratamento, uma manutenção, porque como todo tratamento, né, ele exige uma manutenção. Se você está com uma dor de cabeça ou qualquer outro sintoma, você vai à farmácia, o médico te receita, você vai ter que sair com uma cartelinha de no mínimo 4 comprimidos para tomar a cada 2 horas, a cada 4 horas. Então a hipnose não é nenhum milagre, não é bem assim. Então não é uma sessão que vai resolver, vai precisar de mais. Vai muito da pessoa. Tem pessoas que elas são tão sugestionáveis que ela entra, ela sai dali e pronto, resolveu, entendeu? Ela acredita aquilo como tanta verdade, né? Trabalha e sai dali e pronto. Outras pessoas são mais difíceis, né? Algumas pessoas que não estão muito acostumadas a receber sugestões, aquelas pessoas que gostam de estar no controle da situação o tempo todo, são pessoas que conseguem sim tratar. Sim. Mas ela vai precisar de um pouquinho de tempo a mais. E a questão da depressão, a gente sabe que é o mal do século, acho que essa ansiedade toda está deixando muita gente com esse excesso de ansiedade. A depressão está dentro também da questão da ansiedade, do estresse? Consigo melhoras em quem tem um quadro mais profundo, vamos dizer, de depressão? Consegue sim, porque quando a pessoa está num quadro mais profundo, ela começa a deixar de produzir alguns hormônios, né? E aí esses hormônios fazem falta e começam a surgir doenças no teu corpo. Então, quando você entra em transe, a gente consegue reativar algumas áreas do teu cérebro, córtex frontal, e produzir esses hormônios em que vai te ajudar a aumentar a tua
qualidade de vida, em que a gente consegue também daí ressignificar até algumas situações, porque a pessoa quando ela está com uma depressão muito profunda, ela meio que cega para muitas coisas, né? Sim. E até a própria terapia, a própria conversa em si já vai ajudar. Nesse processo de hipnose, é usado algum medicamento ou não? É questão mesmo do sono, de indução? Zero medicamento. É totalmente no sono, na indução. Eu sempre costumo desmistificar, porque a pessoa não dorme, tá? Porque se ela dormir, eu não consigo trabalhar com ela. Ah, sim. Né? É um fio de cabelo entre o sono e o estado de vigília. Então, a pessoa não dorme. É esse relaxamento profundo que a gente consegue trabalhar ali o inconsciente dela. Legal, muito legal, Anderson. Fiquei bem interessada por essa hipnose. Quem quiser saber mais, tem algum contato, um site? Tem aí hoje em dia o Facebook, né, dominou. Então tem a fanpage, é só procurar Hipnoblue. Vai ter a página, vai ter o Facebook e também tem o meu contato, 479-9963-1825. Pode entrar em contato, tirar todas as dúvidas, eu estou aí para esclarecer. Anderson, obrigada por ter vindo aqui, adorei a nossa conversa. De nada, eu fico lisonjeado. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje, mas amanhã sexta, nossa sexta tá chegando, a gente se vê, até lá!